esqueci o jargão. É Gibifire. Hoje falando sobre Hombre, uma história de Antônio Segura e José Ortiz. Hombre. Opa, esqueci, né? É Gibifire, falando hoje sobre Hombre, uma história de Antônio Segura e José Ortiz. Hombre é um gibi espanhol, ele vem das terras da Espanha. Foi publicado nos meados dos anos 80 e agora trazido para o Brasil pela editora Figura em um volumão gigante, com todas as 42 histórias da saga de Hombre. Na real, a Figura podia ter chamado isso aqui de ônibus, tranquilamente. Parece um ônibus, a gente sente que tá lendo um ônibus, mas não tem ônibus na capa. Enfim, mas se você quiser comprar esse ônibus, que não é ônibus, eu vou deixar o link na postagem deste podcast. Se você não quiser acompanhar, pelo menos curta, avalie o nosso podcast nas suas redes, onde você estiver ouvindo, porque o Gibify é tocado em todos os lugares do universo. É tipo uma rádio universal, o Gibify. Rádio universal, tu fui falar isso. Enfim, Hombre é um gibi muito importante para o contexto dos gibis espanhóis. Naquela época, na virada dos anos 70 para 80, os gibis franco-belgas já estavam em pleno vapor na Espanha, e também os gibis americanos estavam invadindo as prateleiras da Espanha. Lembrando, a Espanha já estava saindo, de um regime fascista de Franco. Acabando, vocês entenderam, já tinha um tempo, então muitas aperfeiçoações artísticas estavam acontecendo na Espanha bem neste momento. Engraçado, né? Sai um ditador, a galera começa a ficar mais criativa. Enfim, Antônio Segura e José Ortiz planejam fazer uma história de um homem enfrentando desafios numa terra pós-apocalíptica. E assim, as razões do pós-apocalíptico aqui são totalmente palpáveis, gente. Tem aqui alguns paratextos em algumas histórias explicando como é que foi esse apocalipse. E, gente, os caras meio que estão pincelando algumas coisas que estão acontecendo hoje. Ele vai falando, essa nação aqui, ela aboliu alguma representação artística, depois teve protesto, teve violência, esse aqui trancou a energia de plutônio da França, não sei da onde, e esse país aqui bloqueou o arsenal de comida aqui para essa parada aqui, e essas outras armas da Rússia não chegou, não sei onde, sim, e ele vai entrelaçando o estado geopolítico que acontece nesse apocalíptico até que há uma crise geral de fome. A galera tá tão preocupada com energia, armamento e controle que esqueceu de comida. Então o mundo ele começa a passar fome e nisso, todo mundo começa a voltar para a barbárie. Agora, o que eu vou falar para vocês é quase que uma interpretação. Nunca é dito com todas essas palavras, mas visto que tem pouca comida para pouca gente, os poderosos começam a trancafiar as pessoas dentro das cidades. O que é o total diferencial de Hombre para todas as outras obras pós-apocalípticas do universo. Se você acha que Last of Us foi uma coisa pra Frentex que nunca ninguém fez, um mundo após-apocalíptico dentro dos centros urbanos, você tá muito enganado. Hombre já fez isso há muito tempo atrás, pois os poderosos trancafiaram os pobres dentro das cidades. Então há um cerco militar nas cidades que não deixam as pessoas saírem. Elas ficam ali trancafiadas como se fossem ratos comendo uns aos outros. E eu não estou usando essa metáfora a esmo, ela é totalmente cabível, tá? E eu já vou explicar um pouquinho porquê. Isso entra o nosso herói, o Hombre. Tô sendo sarcástico, o Hombre não é herói, mas ele é aquele homem da fronteira, como se fosse um faroeste, como se fosse o Clint Eastwood da pós-apocalíptico. Ele é o cara que manja da fronteira, ele é o cara que chega em cima do cavalo, cobra por um serviço, vai embora. Hombre nem é o nome dele, mas todo mundo chama ele de Hombre. E é ele que conhece os caminhos da fronteira. Então, precisa passar alguma mercadoria, da fronteira da cidade militar para lá e para cá. Ele sabe. Precisa tirar algumas pessoas. Pessoas querem sair. Ele sabe tirar. Ou pessoas querem entrar. Ele sabe. Então, ele é esse cowboy da fronteira, que nem por um punhado de dólares em todos os outros faroestes espaguete, Hombre é esse cara. E ele ser um cowboy, que fica em cima do cavalo, já vai dar total a dinâmica, porque todo mundo quer comer esse cavalo, menos o Hombre.
As 42 histórias você pode dividir elas como isoladas. Algumas têm uma certa continuidade. Alguns personagens vão ser bem pouco corriqueiros. Eles vão aparecer de vez em quando, mas de lei, né? Em geral, cada história é uma separada da outra, né? Como se fosse uma antologia do hombre. O que é legal aqui é que esse ônibus, ele compila 3 fases do personagem. Uma que os autores estavam tão bambambam na época que eles inauguraram um hombre na revista própria deles, que eles fundaram. Então é o comecinho desse homem. Depois entra a segunda fase, que é a mais antiga e a original, que é em preto e branco, que deixou o homem tão famoso a ponto dos caras abrir a própria revista. E depois tem a última fase, que é a fase colorida, onde os desenhos estão maravilhosamente bem, mas a temática muda um bocadinho. Mas eu já chego lá. Em um contexto geral, tentando assim, vou te convencer a ler agora. O homem talvez seja muito melhor, ou não vamos falar muito melhor, vamos falar que ele é a pegada original do Walking Dead. Walking Dead, o pós-apocalipse de zumbi, onde tudo dá errado. Você nunca pode esperar que tudo fique bem, porque alguma hora uma ordem zumbi vai chegar. O problema de homem, gente, é que tá todo mundo passando fome. Então, minha gente, o zumbi aqui é o próprio homem. O próprio homem, ele vai cagar a regra em algum momento para ele conseguir comer. Pode ser amigos, pode ser ali camaradagens. Alguém vai te trair a fim de comer alguma coisa. Na verdade, outras pessoas vão ficar tão loucas com esse ritmo de vida que elas vão ficar enlouquecidas, vão começar a matar e cagar a regra ao bel prazer. Tem uma história que um cara começa a atirar no meio da mata, pra todo lado. A gente não sabe a razão dele, mas ele morre. E a pergunta final que o homem chega é: porra, por que esse cara tava atirando a gente? A gente não sabe, a gente não conhece esse cara. Ele não tinha nenhuma razão pra estar atirando a gente. Tudo que leva a crer é que ele tava tirando um barato aí com uma galera e queria atirar e matar pessoas. Esse é o mundo distópico de homem, onde não há esperança. Tudo já foi pro caralho. Não dá pra consertar. O dia a dia é sabe aquele lema, né, de trabalhar no almoço para tentar pagar a janta? Aqui é tentar almoçar pra uma hora tentar pensar na janta, porque é isso o dia inteiro, tá? Isso foi o que eu mais gostei em Hombre, esse senso de ruindade. Na verdade, esse ônibus, né, que eu tô chamando de ônibus, ele é muito grande. Ele tem 550 páginas de história e eu não consegui matar ele numa paulada só. Eu estou lendo, olha, estou gravando aqui no final de fevereiro, mas eu comecei a ler ele no final de dezembro. Então foi uma leitura muito extensa para mim, no sentido que eu não conseguia continuar lendo. Era pesadíssimo. Eu queria voltar a ter esperança uma hora. Então eu tinha que voltar e ler alguma coisa mais infantiloide. Então, Hombre, ele é bom nesse sentido, mas cuidado com a carga que você vai absorver desse gibi. Agora eu vou entrar no âmbito dos spoilers para falar um pouco mais dos roteiros, né? Algumas histórias chamam muita atenção. Uma que me chamou atenção foi a do Santão. Santão é um cara que o Hombre estragou os planos dele, e daí a gente passa páginas e páginas do Hombre ficando maluco, pensando que o Santão vai aparecer a cada esquina para matar ele. E o final disso é que não tinha Santão nenhum. Ele perdeu o Santão foi pras cucuias e ele passou dias, talvez meses, se preocupando, se privando de algumas coisas só por causa da possibilidade do Santão aparecer e pegar ele. Outra história é um prédio pegando fogo e tem uma mulher e crianças lá em cima. O Hombre, ele fala assim, fudeu, não vai dar certo. Aí uns caras convencem ele a subir e pegar as crianças, e quando ele chega lá, todo heróico, as crianças já tinham descido por um cano. Ou seja, minha gente, mesmo quando você tem motivos para morrer, aparentemente não tem. A esperança que alguém tava realmente te perseguindo, às vezes é mentira. A esperança de salvar uma criança, às vezes não é recompensada. Você pode até ser heróico, mas no final, o teu esforço foi pras cucuias, porque as crianças já desceram. Então, mesmo você sendo um vilão nesse mundo, ou herói, ele não é recompensador. Parece que alguma hora você vai sair perdendo. Por exemplo, tem a história das crianças do orfanato, onde ele tá lá, realmente foi capturado por umas crianças e um padre loucão, e ele salva a maioria das crianças de uma enchente. O problema é que ele queria salvar uma, que foi a primeira que ele conheceu, e não consegue, a criança morre na frente dele. Então, essas histórias dão um sentido assim, tipo, porra, até que acabou bem, mas você lendo, não parece que acabou bem, parece que acabou muito mal, sabe? Essa é a carga que Antônio Segura e José Ortiz trazem pro gibi. É aquela carga que nunca vai dar bom. Mesmo quando dá, você lendo, você fala, poxa, mas tem algo muito errado aqui. Essa sensação de sujeira, de mau agouro, tudo vai dar errado, é muito presente nas primeiras e segunda fase de Hombre.
que é as preto e branco, tá? Tem coisas muito interessantes deste mundo que vão sendo reveladas. Por exemplo, o homem, quando vai tentar salvar um amor dele, ele descobre que ela está sendo escravizada numa fazenda. Mas mesmo assim, ele dá as costas e vai embora. Deixa a menina lá, porque mesmo sendo escravizada, as condições da moça é muito melhor que ser livre dentro da cidade. Ela tem que trabalhar? Tem, mas ela recebe comida, abrigo, ela tá cheirosa, que toma banho todo dia. Mas ela tá sendo escravizada? Tá, mas tá tudo bem. Esse é o mundo podre de homem, onde ser escravo numa fazenda é muito melhor que voltar a ser livre. A gente vai descobrindo também que esses poderosos que tem uma fazenda de escravidão fora da fazenda, ou aparentemente que contém o poder paramilitar, né, que faz o cerco nas cidades, ainda fazem algumas coisas que vão bater na vida do homem. Por exemplo, eles fazem uma excursão lá e contratam o homem para resgatar obras de arte, né? Essa aventura termina com a Mona Lisa, a obra de Mona Lisa de Leonardo da Vinci, sendo empalada por um pedaço de pau, dando o sentido, né, que nesse mundo onde não tem humanidade, obra de arte não significa porra nenhuma. Obra de arte é quase que um testamento da nossa humanidade, mas como ela já era, né, foda-se a arte. O maior famoso quadro de obra de arte do universo não vale nada nesse mundo. Aparentemente também a gente tem alguns movimentos messiânicos. Por exemplo, um cara pega a Bíblia e tenta controlar os famintos dentro da cidade, que é muito triste. Tem também os movimentos messiânicos dos paramilitares, que por algumas ideologias começam a ver as pessoas dentro da cidade como animais, né? Então podem ser abatidos a qualquer momento. Tem outras histórias muito assim, sabe aquele humor desconfortável? Tipo, tem um cara que ele descobre uns tubos de criogenia. Os ricaços se congelaram para, né, num futuro próximo eles sair dessa crise, né, acordar num mundo melhor. Mas como um cara acha antes, ele começa a cortar os pedaços dos caras congelados e vender como carne. Então temos um frigorífico novo no pedaço. E fora isso, daí tem a terceira parte. A terceira parte é a parte colorida, minha gente, onde ali o tom vai mudar um pouquinho. Na verdade, o pós-apocalíptico urbano até se perde. Parece que o homem ele se cansa, né, de ficar nessa fronteira e vai embora. Tanto que ele tem histórias ali em canyons, navegando num barquinho, numa fazenda onde fica 2 anos, né? Ele até cria tipo quase uma família por 2 anos. Ele viaja com a outra personagem, que é a Átila, né? Que é quase tipo uma índia, né? Ela é novinha, então ela se criou na floresta, então ela virou uma índia muito porradeira. E aqui nessa parte parece que o homem volta a ter um pouquinho mais de esperança, porque toda hora ele parece, tá, agora eu vou me assentar aqui e vai dar tudo certo. Mas, né, não dá, nunca dá. É cheio de morte, cheio de cinismo e nunca dá certo nada. Mas é uma obra, assim, que me lembrou essa parte, né, no caso, me lembrou muito Druna, muito sexualizado. Não interessa o mundo podre. Vai ter uma mulher super gostosa ali, com os peitos que desafiam a gravidade e elas esqueceram de usar roupas. Então, não sei quem fez primeiro, se foi Ombre ou Druna, mas os dois aí são irmãozinhos. José Ortiz e Sir Pierre, os caras são irmãos de sangue, só pode. E muita gente lembra de Ombre, né, por causa dessa fase, né, que é a que mais enche os olhos e esvazia o saco de alguns garotos. Mas enfim, dá pra resumir Ombre como Ombre numa sinuca de bico. Em todas as fases, a preto e branco, como a colorida, é Ombre saindo de uma sinuca de bico. Seja ele segurando um bebê, seja ele tentando caçar alguém, ele acha até um monastério, ele acha um cara que tá perseguindo um monastério, que eu achei bem legal. Mas, né, pra finalizar este review breve, né, porque, cara, é muita coisa, eu poderia fazer mais 3 podcasts falando de cada uma das historinhas. Mas, né, como eu disse, ele não trouxe uma sensação muito boa para mim. Embora eu tenha gostado muito provavelmente eu vou dar ele para jogo. Eu não acho que eu vou fazer uma releitura dessa obra, né? Então, muito provavelmente vai demorar para eu querer revisitar isso. Portanto, eu só deixei aqui o review raso, né, no podcast. Quero falar dele bem abrangentemente. Mas, se você curte este tom triste, obras de pós-apocalipse, um desenho maravilhoso e porrada e morte para todo lado, eu super recomendo Ombre. Tem muita história e são cada uma mais criativas que a outra. As sinucas de bico são cada uma
muito mirabolantes que você não espera o que vai acontecer no final de cada historinha. Mas é isso que eu tinha pra falar de Ombre, minha gente. Por favor, a gente se vê numa próximo podcast, se a gente tiver mais sorte que o Ombre.